A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. Hoje temos um tema muito especial que interessa a todos nós, a acessibilidade às crianças, intermediários e adolescentes que precisam de apoio nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Vamos conversar sobre como podemos juntos vencer algumas barreiras que nos impedem de sermos participantes dessas ações que tornam as aulas mais acessíveis. E para nos ajudar a falar sobre este assunto tão especial, hoje nós recebemos aqui neste programa a nossa irmã Adeliana. Ela é pedagoga, licenciada em Educação Especial, mestre em Educação. Atualmente, ela é professora de Educação Especial em Sala de Recursos Multifuncionais, em uma rede municipal da onde ela é, que é lá de Nova Venécia. A paz do Senhor, Adeliana. Seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Lenice. Muito obrigada. Então, a paz do Senhor a todos que estão aqui nos ouvindo hoje, com essa alegria de termos aqui a nossa irmã Adeliana. Hoje nós vamos aqui falar, e vale a pena lembrarmos que temos os nossos canais de comunicação. Temos o nosso e-mail, que está projetado aqui, acessibilidade@presbiterio.org.br, onde todos podem enviar suas dúvidas e interagir com comentários sobre a acessibilidade. A Adeliana, a nossa irmã que está aqui, ela faz parte do trabalho de acessibilidade, juntamente conosco, um grupo de irmãs que desde o início se empenham, em adaptar as aulas e responder às perguntas de dúvidas que são postadas no e-mail. Vamos então começar a fazer uma entrevista com a Adeliana. Adeliana, nós colocamos alguns pontos chaves, para você ir respondendo, e nós temos essa dinâmica de colocar um slide, aí a gente vai perguntando, a pergunta fica aí projetada, porque à medida que você vai falando, para o público saber do que se trata o assunto, Então, a primeira pergunta, Adeliana, que nós temos para você é: quais são os principais desafios que as professoras enfrentam ao lidar com crianças com deficiência na Escola Bíblica Dominical e como elas podem superá-los? Você também é professora de Escola Bíblica Dominical, não é, Adeliana? Então, Sim. Conta pra gente. Quero cumprimentar a todos também, com a paz do Senhor. Hoje eu estou com os jovens na igreja. É um presente muito, muito gratificante, porque os jovens a gente se empenha até mais, Mas todas as classes nos trazem muitas experiências. Em todos esses anos, junto com as classes, a gente tem percebido algumas inseguranças, diante das professoras, porque nós não somos levantadas por formações acadêmicas que nós tenhamos. Nós somos levantadas por uma revelação do Espírito Santo, pela nossa posição diante do Senhor, enquanto servas e servos do Senhor, Mas a gente vê que algumas irmãs, alguns irmãos, eles têm sim, algumas dificuldades, alguns desafios. E quando se fala de pessoas com deficiências, pessoas em condições diferenciadas, há um certo receio, não de receber essas pessoas, mas de como fazer. As pessoas trazem uma cultura muito comum para todos, padronizada para todos. E, na verdade, não é assim, porque cada um tem um jeito de ser. Eu sou criada em uma família, você, irmã Leonice, criada em outra família. Então, esse contexto familiar também, esse histórico familiar, ele faz diferença na vida de cada um, independente da condição específica ou não. E as professoras recebem, muitas vezes, essas crianças, adolescentes, intermediários, jovens, e aí a pergunta: e agora? O que fazer? A primeira coisa é buscar orientação, principalmente com a família. A família é a nossa base para nos orientar na igreja sobre cada criança. O que ela gosta, o que ela não gosta. Por exemplo, as crianças, adolescentes com autismo, nem todas gostam de ser tocadas, nem todas gostam do abraço. E nós temos essa mania, da acolhida, de abraçar, de beijar. E eu preciso saber
ele gosta de ser abraçado? Muitas vezes eu pergunto, quando eu recebo, eu pergunto, posso te dar um beijo? A gente recebe nãos, é comum, né? Eu na escola, no meu contexto escolar, alunos que há muitos anos eu atendo, um dia eles falam que não querem meu abraço. Acontece. E a gente precisa respeitar isso aí, não ter medo, não ter a preocupação de eu não sei fazer. Todas nós aprendemos porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos orienta, Ele nos ensina. O que nós precisamos ter é um coração disposto para fazer a obra, né? Sem medo, sem preocupações, entender que desafios na igreja são desafios também que nós temos em qualquer lugar. Superar é orando para que o Senhor direcione, é buscando saber informações a respeito do assunto, conhecimento, porque uma coisa é o espiritual, outra coisa é o conhecimento que nós precisamos saber ter, né, de determinada situação e juntar tudo isso para podermos elaborar uma aula que atenda aquela criança. Mesmo as aulas que são já postadas, adaptadas, eu também preciso saber como aplicar aquela aula para que o ensino ele seja compreendido e consolidado na vida de cada um. E é nessa parte que você fala de procurar informações, não precisa ter uma graduação, nem precisa em educação, né, especial. E nós temos, né, Daliana, nós temos no nosso site, nós temos vídeos que falam sobre o TDAH, sobre autismo, sobre síndrome de Down, e muita informação. Tem muita informação, tem muitos vídeos. Agora nós temos trabalhado com as aulas, né, que a gente tem adaptadas, o reforço, que é algo muito simples que todas as irmãs têm feito e que pode ser utilizado, nos dá um norte muito grande. Às vezes as irmãs se preocupam em fazer grandes coisas, né, em elaborar uma atividade ou um painel muito cheio de informações. E às vezes até o excesso de informações, Leonice, ele desvia a atenção da criança para a aprendizagem. Por exemplo, no TDAH, quanto mais informação você tiver numa parede, né, ele é um distrator. Do objetivo, exatamente, né? Ele vai tirar a criança do objetivo, vai distrair. Então, a gente precisa ter bastante objetividade. As irmãs não precisam, os irmãos, né, não precisam se preocupar com coisas grandiosas. A primeira preocupação é espiritual, é buscar a direção do Espírito Santo e pensar naquilo que vai atender cada um na sua necessidade. E isso é muito importante observar. Muito bom. Então vamos agora para a segunda perguntinha, né, que nós preparamos aqui. Daliana, você poderia compartilhar algumas estratégias ou práticas eficazes que as professoras podem usar para tornar as suas aulas mais acessíveis para todas as crianças? Olha, Leonice, eu sempre falo, a primeira coisa, a linguagem, né? Eu me lembro que tive uma experiência preparando para o seminário de março, faz alguns anos, e eu ia dar aula para adolescentes, uma outra irmã também iria dar aula para adolescentes, a gente sempre fazia aquele ensaio, né, para preparar as aulas, para acalmar o coração das irmãs, né, para estarmos lá à frente. E comigo iria dar também uma aula, a mesma aula, e essa irmã mais limitada em questão de leitura, de escrita, e ela falou, eu quero fazer a sua aula. A gente já tinha feito as anotações, seguido aquele passo a passo que o presbitério dispõe, né? E aí eu pensei assim, não que a gente seja melhor, não é isso, mas eu pensei, eu preciso falar a linguagem dela, porque a linguagem dela estava melhor do que a minha. Estava uma linguagem mais simples, mais acessível. Então eu fui na linguagem dela e eu aprendi com ela, na verdade, né? Eu aprendi com ela, porque no simples todos aprendem, né? Então a linguagem é o primeiro passo. Uma linguagem mais simples, uma linguagem acessível, um material que a criança possa manusear, sem preocupação de que vai quebrar, ou de que vai... Mas também tem que ser um material que a criança vai pegar, compreender e, olhando para a palavra, a mensagem que está sendo entregue, esse material esteja em consonância. Sim. Porque às vezes você prepara um material que até a criança conseguir entender que aquele material diz respeito àquela aula, o tempo já se perdeu, né? Então, é muito importante que esses materiais
eles estejam em consonância com a palavra que está sendo entregue. É muito importante que a linguagem das irmãs, a forma como as irmãs falam, irmãos, seja uma linguagem acessível. A gente sempre na pedagogia, a gente pensa no micro para alcançar o macro. Se aquele que tem mais dificuldade aprendeu, o outro também vai aprender. Mas se eu penso naquele que sabe tudo, o que tem dificuldade, ele vai ter mais dificuldade ainda para aprender. Então, é daquele que tem menos para aquele que tem mais. Então, a gente consegue. A gente tem que pensar nesse aspecto. Se ele que tem, suponhamos, uma deficiência intelectual, tem severas dificuldades em aprender, e eu elaboro minha aula pensando nele, o outro que não tem vai compreender. Então, eu preciso ter essa estratégia, essa metodologia. Às vezes, a forma de falar, se eu sempre sentada, às vezes tem crianças que eu preciso chegar junto, sentar perto, explicar mais minuciosamente, né? Então, são estratégias dentro da sala de aula mesmo, que a irmã pode ir percebendo, né? E observar, como nós temos falado, observar o que a criança precisa, como ela aprende. Nem todos aprendem da mesma forma. Ninguém aprende da mesma forma, Sempre falamos isso, né? Isso, exatamente. Ninguém aprende da mesma forma. Então, de que forma a Leonice aprende? De que forma o João aprende? Eu preciso ir nesses detalhes, e aí a gente lembra que a gente está fazendo um grupo de acessibilidade, né? De que forma cada um aprende. Observando isso, eu consigo pensar em como elaborar e concretizar uma aula para que todos aprendam. Lembrando, assim, que não são muitas palavras, mas objetividade, comandos objetivos, falas objetivas. E você tem, né, essa experiência na prática ali no seu dia a dia na escola, né, Adriana? Na escola a gente é uma salada de frutas, cada um te ensina como que é e a gente se adapta. Vai se adaptando. Vamos então para outra pergunta. Como a sensibilização e a formação continuada podem ajudar as professoras a se sentirem mais confiantes e capacitadas para trabalhar com crianças com deficiência? Na igreja, como nós falamos, né, como você mesmo pontuou, na igreja a gente não há exigência de uma formação acadêmica. A gente ouve de algumas irmãs, quando chega esse grupo da acessibilidade, eu não tenho formação para isso. A nossa formação ela vem do Espírito Santo do Senhor. O nosso coração é que precisa estar disposto. Né? O nosso voluntariado, né? Isso, o voluntariado. O nosso certificado é a palavra. Tudo que nós precisamos saber tem na palavra. Né? Mas quando as irmãs elas têm uma formação, não apenas, não digo uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas quando as irmãs procuram se informar sobre o assunto, pesquisar, isso ajuda muito na aplicação da aula, da palavra do Senhor. Porque quando eu estou aplicando, eu vou lembrar daquilo que eu estudei. Porque o conhecimento da palavra, ele é a revelação do Espírito Santo, né? A palavra revelada. Mas eu também preciso ter o conhecimento acadêmico, conhecimento histórico, para que eu entenda o contexto da situação. Então, essa formação, né? Quando eu sempre procuro conhecimento, pesquiso, isso me ajuda, sim, a compreender esse conhecimento lá de fora, a compreender aquilo que eu tenho recebido ali dentro. Por quê? Eu recebo uma criança com autismo, um adolescente, né, autista. Ele vem, um autismo que lá fora é a mesma coisa, mas aqui dentro o diferencial vai ser o acréscimo da palavra de Deus. Né? Essa aprendizagem, mas lá fora, lá na escola, né, onde ele estuda, vai ser a mesma coisa, um autista como outra criança qualquer. Mas aqui dentro eu tenho um a mais, que é a palavra de Deus. Então, o conhecimento de como lidar com essas situações, o que é um autismo, o que é uma deficiência intelectual, quando se fala em nível de suporte 1, 2, 3, o que é isso? O que significa isso? E tem, né, os esclarecimentos. Sim, exatamente. Então, quando eu busco esse conhecimento, eu me sensibilizo para procurar esse conhecimento, eu então consigo, cá na igreja, né, aqui na igreja, pensar melhor na elaboração das aulas. Ontem, em uma das nossas escolas, eu estive com uma avó que dá todo o suporte para a neta, e ela
ela falou comigo, não, eu pesquiso sobre o assunto. E eu achei aquilo muito interessante, muito bacana. Uma avó, né? Ela falou, não, eu pesquiso. E aí, tudo que nós fomos conversando, ela não teve dificuldade nenhuma para dialogar comigo, porque ela estuda sobre o assunto. E aí, na igreja, da mesma forma, nós precisamos conhecer, não ter medo de receber, mas conhecer para receber. E é até interessante, né? Porque, já que a gente está falando de escola bíblica dominical, de coisas espirituais, né? Jesus, quando veio, ele buscava as coisas simples, não é? Para ensinar. No simples. E é assim, o professor é assim. Não tem, a acessibilidade é isso, só que um pouquinho mais aprofundado ali. Por exemplo, é o que as professoras já ensinam, só que de uma forma, algumas já até agem assim e ainda naturalmente vai ser muito, e é muito fácil do aluno compreender. Isso aqui né, a questão da sensibilização. Eu ia te perguntar isso, o que você fala de sensibilização, né? Sensibilização. Eu preciso, a palavrinha que todo mundo usa, é a empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Hoje usa-se muito esta palavra, empatia, né? Muito. Mas nem todos sabem o que significa. Tá? Confundem empatia com simpatia, né? Nem todos sabem o que significa. Mas eu preciso, isso é sensibilidade, me colocar no lugar do outro, né? Se fosse meu filho, como eu gostaria que meu filho fosse tratado, por exemplo, na escola, né? Eu falo sempre escola porque é o meu campo de atuação. Mas na igreja, recebemos muitos visitantes hoje, trazem os seus filhos. Sim. Eu tive uma experiência lá na igreja hoje onde nós estamos, chegou eu estava lá no grupo de louvor, e aí uma das professoras me procurou e falou assim, eu vi que ela foi lá atrás e voltou, e falou comigo assim, Ade, nós temos um autista no culto, visitante. Aí eu falei, ok, saí do grupo de louvor, fui lá, me apresentei para a mãe, com a criança já em torno de uns 9 anos de idade, verbal, né? Então, mais fácil da gente se comunicar. E aí, nós o convidamos para sentar lá na frente. Foi onde a mãe falou para a professora, a professora já havia chamado, ela falou, ele não vai porque ele é autista. E aí, essa irmã falou assim, não se preocupe, nós temos uma pessoa aqui especializada para tratar com isso. Aí, foi onde ela foi atrás de mim. E aí, nós viemos com ele. E uma outra professora de intermediários, já trabalhou muitos anos na escola, está aposentada, e ela falou assim, não, Adeliana, deixa aqui que eu fico com ele, pode ficar no grupo de louvor. Você tem certeza? Não, pode ficar. E eu sentei na pontinha do banco, porque se fosse necessário é mais fácil eu ir até onde eles estavam. E aí eu lá, mas toda hora olhando, e ele ficou. Aí no proceder do culto, o banco foi enchendo, então eu saí do grupo e sentei lá perto dele para dar um apoio. E aí, de repente, ele começou a chorar. Começou a palavra, o teclado lá, né, solando, e esse menino começou a chorar. E eu me preocupei. Meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí ele falou comigo, posso ir na minha mãe? Aí eu perguntei, falei, o que está acontecendo? Não, eu quero ir na minha mãe. Posso ir na minha mãe? Eu falei, tá bom. Aí ele foi na mãe, a gente fica assim preocupada, a mãe achar que a gente, né, tinha feito algo. Aí ele foi. Depois terminou o culto, nós fomos até a mãe, eu e a outra professora, fomos até a mãe para saber o que havia acontecido, se fosse algo que a gente tivesse feito, pedir desculpas, né? Aí a mãe falou assim, não se preocupe. Toda vez que ele ouve música tocada na suavidade que estava tocando, ele chora. Aí eu falei, bom, menos mal, né? Mas tá vendo? Uma particularidade dele, uma particularidade dele. Mas houve ali, quando a professora me procurou e disse que havia um autista, eu fiz sinal para o irmão responsável pelo grupo de louvor. Existe um autista na igreja, o som. Imediatamente ele pediu para que o irmão da mesa de som, o teclado, todos os instrumentos fossem baixados. Houve uma sensibilização, né? E aí, por quê? Era uma criança nova, a gente não sabia se ele tinha essa sensibilidade sensorial e nós não iríamos nos arriscar. Até ter aquela intimidade com a família para oferecer o fone de ouvido, né? Exatamente. Porque a igreja pode já ter, assim, é bom, né, que adquirir um fone. Sim. Essas crianças autistas, oferecer, já tendo intimidade com a família, conversando. Isso aí que você falou é importante, ter a intimidade com a família. Conversar. Não é porque ele chegou e você sabe que ele é autista. Vai botar um fone. Você, já está aqui o fone para ele. Você pode constranger a família. Sim. E nós precisamos ter esse cuidado.
né? Então, assim, é melhor a priori você pedir que o som seja baixado, e a igreja precisa colaborar com isso, né? Baixar o som, o culto não vai deixar de acontecer, o louvor não vai deixar de glorificar o nome do Senhor porque o som foi abaixado. Ao contrário, vai se ouvir mais a letra do louvor, né? E o Espírito Santo vai ser derramado. Mas eu preciso me sensibilizar com aquela pessoa que está chegando, para que ela possa voltar. E aí sim, né? Ela se sentir acolhida. Aí não, a gente já estou começa, indo. né, a trabalhar com ela. Exatamente, eu estou indo lá porque lá eu fui bem recebida. Lá eles têm um trabalho específico, lá tem quem atenda o meu filho e ele goste, né? E lembrando que, assim, deixar essa criança, não pressionar, né? Oferecer o suporte e se sensibilizar e entender, né? O que a igreja precisa fazer para que essa criança, inclusive, Leonice, que ela consiga ficar tranquila para que a família também assista ao culto e haja salvação. Muito bom, Adeliana. Vamos então para outra pergunta, que o assunto é tão bom da gente começar a falar, verdade, né? É verdade. Nós vamos aqui, vamos ver se você de repente já até respondeu com tudo que já foi falado. Que tipo de recurso ou materiais você recomendaria para as professoras que desejam aprimorar suas habilidades em ensinar crianças com necessidades especiais? Olha só, recursos há muitos, mas eu preciso procurar o recurso adequado àquela criança que eu estou trabalhando. Há crianças que apenas uma folha xerocopiada, né, algumas atividades, vai atender. Há crianças que eu vou precisar usar o material concreto. Quando eu falo de uma ovelhinha, eu vou precisar ter o desenho de uma ovelhinha. Bom seria se nós tivéssemos a ovelhinha ali, né? Mas há crianças que eu vou precisar utilizar o material concreto para ela apalpar, para ela sentir. E aí a gente vai também nas crianças, né, que têm baixa visão, que têm cegueira, né? Enfim, todos. E o material que, assim, ele venha realmente atender a necessidade da aula. Às vezes a gente pensa em muitos materiais, mas qual será útil? Vai levar o objetivo? Vai levar, exatamente. Esses terá um objetivo, né? Quando você fala da palavra, precisamos ler a palavra, mas às vezes a professora leva o celular para a classe e não leva a Bíblia física. Nada contra, tá, irmã Leonice? Não é esse o caso. Mas assim, a criança precisa ver. É um exemplo. A criança precisa ver. Como eu vou aprender a folhear a Bíblia se o celular hoje me facilita? Eu coloco lá, boto um ok, aparece, né? Então, são materiais que estejam em consonância com o objetivo da aula, né? Como nós falamos anteriormente, né? Aquilo que não seja exagerado, mas que seja objetivo. Que às vezes a criança tem materiais que, se eu sei utilizar, se eu sei elaborar, ele fala por si. Eu não preciso explicar, olha, esse coraçãozinho, é isso. Não. Eu mostrando o material, estando de acordo com o objetivo da aula, a criança vai olhar e vai entender, né? Vamos agora para a próxima e última pergunta que nós reservamos aqui. Qual é a importância do apoio da igreja, né, da comunidade no acolher, né, acolher ali a criança com deficiência, e como as professoras podem envolver as famílias? Foi aquilo que nós falamos no início, né? E os membros da igreja nesse processo. Sim. Bom, a importância do apoio da igreja, tanto para a ministração das aulas, né, quanto também para as famílias, nós chamamos de rede de apoio. A igreja também precisa fazer parte dessa rede de apoio. Inserir, perguntar. Outro dia nós fizemos uma fala em uma de nossas igrejas, né? E os irmãos preocupados porque uma criança autista, muito alegre, né? E os irmãos preocupados, está atrapalhando o culto. Irmãos, somos adultos, né? É mais fácil nós incomodarmos a família com os nossos olhares, né, de rejeição, de repreensão, do que a criança incomodar no culto. Então, nós precisamos entender que a família, ela precisa dessa rede de apoio. É importante a participação da igreja nisso aí. Nem sempre será, aí eu vou lá pegar para você assistir o culto. Nem sempre será assim, porque essa criança pode não ir com qualquer um. Mas é fazer a família entender que ela pode ficar tranquila.
o culto ela não está incomodando, ela não está atrapalhando. E aí não é só a professora que está na classe, mas também o irmão que está lá pregando, o irmão que está à porta, Sim. os demais membros, né, da igreja. Como você né? falou, é uma rede de apoio, Uma né? rede de apoio. Hoje em dia fala-se exatamente. muito isso nas mamães, né, que ganham Sim, bebês, né? sim. Querem a rede de apoio, que é a avó, o né? avô, os isso tios. aí, são as redes de apoio. E essas redes de apoio são importantes nessas situações, né? As famílias muitas vezes se encontram sozinhas, não tem um parentesco por perto, não tem com quem contar, pai e mãe trabalham fora e a criança fica à mercê de uma escola, por exemplo, em período integral, longe da família. Então, essa rede de apoio, ela é muito importante. Acolher, né, essa família, como nós sempre temos falado no trabalho de acessibilidade, acolher essas famílias e mostrar que nós não estamos fazendo uma obrigação, mas um papel que o Senhor designou que nós fizéssemos enquanto igreja. Não é fazer por obrigação, mas fazer por amor, né? E as professoras, né, envolver as famílias, mostrando para elas que elas estão ali para ajudar. E, se necessário for, principalmente as crianças, né, que são visitantes, estão começando, convida a família para assistir uma aula, caso a criança não queira ir sozinha, convida a família para assistir uma aula e a criança vai se acostumando aos pouquinhos, vai ficando, hoje fica com a mãe, amanhã a mãe vai ficar na porta, depois a mãe é que vai pedir para ficar, porque a criança já está liberta dela, Bom, né? É isso mesmo. Faz parte. Deliana, olha, muito importante, viu? Essa sua experiência, né, que você tem como profissional e essa também como professora, né, e trazer essas informações para nós aqui é de grande valia. O que você, qual a mensagem que você deixaria, né, para as professoras em relação a esse tema que nós estamos falando aqui, que é a acessibilidade, né, nas aulas da Escola Bíblica Dominical? Eu diria, irmã Leonice, irmãs, não tenham medo. O mesmo Deus que nos chamou, Ele nos capacita para realizar a obra, Ele nos dá a instrução do Espírito Santo quando nós oramos e nós buscamos ao Senhor. Mas essas crianças, essas famílias, elas precisam da nossa oração, enquanto igreja do Senhor, né? Então, não tenham medo. Eu não sei, eu não tenho pedagogia, eu não tenho licenciatura em educação especial ou outra coisa, eu não sou professora formada. Não tem problema. A nossa formação, ela vem na palavra de Deus. Preciso me dispor a aprender e a ouvir a voz do Espírito Santo. Não sabe, não tem conhecimento daquilo, chegou inusitadamente, vamos procurar conhecer. O trabalho de acessibilidade na igreja está muito amplo, está muito abrangente. E tem como recorrer, a gente sempre coloca os canais de acesso, né? Tem como recorrer e nós estamos aqui para ajudar. Nós não sabemos tudo, mas somos uma rede de apoio que se ajuda no conhecimento. Um ou outro, que eu não sei, a Leonice vai saber, as outras irmãs saberão, os pastores, e nesse conjunto nós aprendemos juntos. Mas nós não podemos ter medo, nós precisamos receber, porque esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Acolher, mostrar para a família que elas são importantes, e essas crianças são como as outras crianças, sujeitos que o Senhor chamou para uma grande salvação. Muito boas essas informações, esses acréscimos, não é, para o nosso conhecimento. E antes de finalizar o nosso programa, eu vou ler um texto bíblico que reflete o nosso compromisso com a acessibilidade. Nós vamos ler um texto que Jesus fala assim: mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Isso está em Lucas 18:16. Como é importante, né, lembrar que, embora frequentemente falemos das crianças, os adultos também, vamos lembrar aqui, não é? Precisam de atenção de acessibilidade. Jesus nos ensina, né, em Mateus 18:3, que se não nos tornarmos como criança, não entraremos no reino de Deus. E isso ressalta a importância da humildade, não é? Em pedirmos apoio e, além disso, na questão da acessibilidade. Muitos adultos necessitam da nossa assistência quanto à acessibilidade. Cada um de nós deve contribuir para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Que possamos sempre lembrar da importância de acolher a todos. Obrigada, não é, a todos pela participação deste programa
E fiquem atentos para o próximo programa, onde continuaremos trazendo informações sobre ações de acessibilidade. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.